Bom, pessoal, vamos dar início aqui mais uma aula. Hoje nós vamos tratar sobre frações, certo? É um assunto que já é conhecido de vocês, mas nós iremos trabalhar um pouco sobre as frações, pedir alguns exercícios, pedir que vocês acompanhem os vídeos que nós iremos postar, resolva a lista de exercício, tá certo? E qualquer dúvida, vocês já sabem, pode entrar em contato comigo. Mas antes de falar sobre as frações em si, vamos conhecer um pouco mais sobre a história das frações, né? Vamos conhecer aqui um pouco sobre a história. Entender um pouco da necessidade humana da criação das frações, certo? Como vocês já sabem, o número natural ele surgiu da necessidade da contagem. Já o número racional, ele surgiu a partir da necessidade de medida. Então, a necessidade da utilização da fração, assim como na sua notação, ela parece ter surgido ali durante a Idade do Bronze, com as culturas mais avançadas egípcias. Assim, além da escrita dos números, o povo egípcio também é conhecido por ter desenvolvido o conceito de fração, certo? Quem falou isso foi o Boer. Ifrá, ele afirma que a civilização egípcia, em meados de 3.000 anos de Cristo, já era bastante desenvolvida e devido à necessidade de ordem administrativa e comercial, ela percebeu que apenas o sistema verbal de memorização não seria suficiente para guardar grandes informações em inventários. Como é isso aí, Samara? A história nos conta que os povos egípcios, eles costumavam passar suas tradições através de lendas. Eles costumavam passar seu conhecimento através de conversa que ia passando de geração em geração. Mas em determinado momento eles perceberam que aquilo ali não era suficiente. Não daria para, por exemplo, saber quantidade de terra. Não daria para guardar grandes informações. Então foi a partir daí que houve a necessidade da criação de um sistema que pudesse ajudá-los a registrar. Então os egípcios eles criaram não somente um registro dos números, mas um sistema de numeração escrita que era composto por hieroglifos que eram baseados tanto na fauna como na flora, certo? Então, o sistema de numeração egípcio ele possuía um hieroglífico para representar a unidade e outros 6 para representar as potências, que era assim representado, como vocês veem aqui na figura, ok? Explicando um pouquinho melhor. Um traço vertical, nós tínhamos o quê? Uma unidade. Um osso de calcanhar invertido, a dezena. Um laço, parecido com um rolo de corda, a centena. Uma flor de lótus equivalia a 1.000. E um girino a 100.000. Já uma figura ajoelhada... Então, já uma figura ajoelhada, ela representava 1.000.000. Eu acredito que essa figura ajoelhada representasse algum deus, né, deles, já que os povos egípcios eles eram muito ligados a essas representações. Nesse sistema, o que acontecia? A ordem dos algarismos ela não importava, diferente do nosso sistema de numeração decimal utilizado hoje. Embora esse sistema também fosse um sistema decimal, ele baseava-se no princípio aditivo, ou seja, bastava repetir os algarismos tantas vezes quanto fosse necessário para se escrever o número desejado, certo? Então, aqui no caso, o exemplo traz 322. Então, você sabe, para representar a centena, você usava o laço, então colocava 3 laços. Para representar a dezena era o osso de calcanhar, colocava 2 ossos de calcanhar. E para representar a unidade, usava-se os traços verticais, então os 2 tracinhos verticais. 100 mais 100 mais 100 mais 10 mais 10 mais 1 mais 1, 322. Era mais ou menos assim que eles faziam as contagens dele. Na busca pela origem das frações, nos deparamos com a própria origem da matemática e principalmente da geometria. Heródoto acreditava que a geometria se originou no Egito, pois acreditava que esta tinha surgido da necessidade prática de fazer novas medidas de terra após cada inundação anual que ocorria no Nilo, certo? No rio Nilo. Já Aristóteles ele acreditava que a geometria teria origem em um ritual ou um lazer sacerdotal. Ambas teorias são aceitas, certo? Os geômetras egípcios eles usavam cordas para fazer as medições, pois as cordas eram usadas tanto para traçar as bases de templos
como para realinhar demarcações apagadas de terra depois das cheias do Nilo, como vocês podem ver aí na figura. O rei Sesostris, ele dividiu a terra entre todos os egípcios, a fim de obter lucros por meio de recolhimento anual de impostos, de modo que cada pessoa receberia uma porção retangular do mesmo tamanho. Porém, durante o período de inundação do rio Nilo, algumas demarcações acabavam se perdendo, acabavam se apagando. E aí o povo começou a reclamar porque alguns povos acabavam invadindo outras regiões. E algumas pessoas ficavam com região maior, outras ficavam com região menor. E se sentindo afetados, eles foram até o rei e começaram a reclamar. Então, o rei resolveu que iria mandar medir essas terras novamente, certo? Então, os estiradores, que eram o nome das pessoas. Então, os estiradores, as cordas que eles usavam possuíam diversos nós, cuja distância entre dois pontos consecutivos era a medida de 1 cúbito, que hoje seria aproximadamente 45 centímetros. Como era que era dada a medida desse cúbito? Eles mediam com uma corda do indicador do rei até o cotovelo, e aí você tinha a medida de 1 cúbito. E aí eles pegavam essa medida e colocavam em cordas. A cada cúbito dava um nó. A cada cúbito dava um nó. E a partir daí eles faziam suas medições. Quantos cúbitos tem em determinada terra, por exemplo, certo? A corda com vários nós, ela compunha um instrumento de medida que era chamado de régua, uma régua primitiva, tá certo? Que era utilizada pelos agrimensores naquela época. Seria mais ou menos como nessa imagem aí. A cada cúbito teria um nó, para que eles pudessem contar e saber quantos cúbitos tinha naquela terra, naquela demarcação, certo? Então, para medir os estiradores, eles comparavam a corda com o contorno da porção da terra a ser medida. Assim, a medida encontrada era a quantidade de vezes que o cúbito cabia naquele contorno, certo? Porém, nem sempre o cúbito cabia um número inteiro, certo? O comprimento a ser medido, ele era exatamente aquilo que tinha ali. Então, surgiu a necessidade de fracionar a unidade de medida a partir daí. Você pensa que você está medindo aí um terreno, você vai medir aí uma determinada terra que você vai comprar, sei lá, e você vai usar essa unidade de medida que era utilizada pelos egípcios. Em algum momento vai sobrar cúbito ou vai faltar cúbito para completar. E aí a necessidade de fracionar a unidade de medida surgiu. Porque até então, vocês devem lembrar comigo que os números naturais e os números inteiros, eles existiam, certo? Então, nesse momento, o homem ele sente a necessidade de controlar a quantidade cuja unidade de medida não era inteira, ou seja, não era natural, não era capaz de contar. E aí, fracionar essa unidade fez construir o conceito de fração. E isso proporcionou o que seria a expansão do campo dos números naturais para o campo dos números racionais, certo? Para representar a fração unitária, que são aquelas frações cujo numerador é 1, os egípcios acrescentaram ao hieroglífico o símbolo da boca, que tinha um sentido de parte, e era lido como é. Esse símbolo, pessoal, ele é colocado acima do número que servia de denominador. Então, tá aqui, ó, o símbolo da boca. Aí os outros hieroglíficos já existiam, né, como já falei para vocês, e aí dava o sentido de parte. Então, ele dizia que era... Então, como dava o sentido de parte, o que aconteceria aqui, ó? Aqui você já sabe que é 5 unidades, então aqui seria 1/5, aqui 1/6, 1/10, certo? Então, seria mais ou menos assim que era o sistema de contagem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história, se você quiser conhecer essa história completa, eu estou deixando aqui o link do artigo que fala sobre o assunto, tá certo? Esse artigo foi de onde eu tirei as informações para contar um pouquinho sobre a história de vocês. Se vocês quiserem também pesquisar além disso, vocês podem pesquisar, ok? Mas você gostou de conhecer um pouquinho da história por trás da matemática? Se sim, fala lá para mim, deixa lá nos comentários, tá certo? Traz
A gente pode usar em uma próxima aula, tá ok? E vamos ao estudo das frações, ok?